Olá, paz do Senhor, tudo bem? Bom, essa semana nós iniciamos o nosso desafio de leitura bíblica do livro de Daniel. E aí eu separei esse momento para a gente poder aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito desse livro, que as pessoas consideram um dos mais difíceis de interpretação, no páreo com Eclesiastes e com o livro de Apocalipse. Inclusive, o livro de Daniel é conhecido, popularmente chamado como o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de Daniel, ele faz parte do gênero literário que alguns teólogos apelidaram como apocalíptica. Ele é um pouco diferente da profecia clássica. O que é a profecia clássica, Jéssica, para a gente poder entender melhor? A profecia clássica é quando o profeta ele faz uma denúncia ou exortações, informações relativas ao período presente. Deixa eu dar um exemplo. Quando o profeta Natan chega para o rei Davi e o denuncia a respeito do adultério que ele estava cometendo lá com Betseba. Essa profecia é a profecia clássica. Ela geralmente é identificada com expressões como assim diz o Senhor, veio à minha boca a palavra do Senhor, tá? E ela se caracteriza principalmente por estar relacionada ao período presente. Já a profecia apocalíptica, que é justamente a que caracteriza o livro de Daniel e também presente no livro de Apocalipse, escrito por João, ela já tem um caráter mais futurista, tá? Ou seja, ela faz revelações do futuro e com uma característica muito interessante que eu acredito que seja justamente o que traz um certo grau de dificuldade na interpretação. Ela geralmente é codificada, ela é escrita em símbolos, e aí geralmente nem o próprio profeta sabe bem o que ele está falando, ele consegue interpretar aquilo que ele disse, justamente por se tratar de um período vindouro. E aí, no livro de Apocalipse, perdão, no livro de Daniel, é bem interessante que quando a gente vai lá em Isaías 39, o profeta Isaías já havia avisado ao rei Ezequias que a Babilônia viria. E ela veio. Ela veio, tanto que o livro do profeta Daniel foi escrito mais ou menos em 530 a.C., justamente devido justamente no período do cativeiro. Tá? São contemporâneos de Daniel o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Tá? Eles viveram aí mais ou menos no mesmo período. E aí, para a gente começar a entender uma introdução do livro de Daniel, nós temos lá no capítulo número 1 do livro de Daniel, o contexto histórico, informando a respeito da invasão do rei Nabucodonosor a Israel. E aí a gente tem, inclusive, uma apropriação que é bem própria de reinos como a Síria e a Babilônia, uma apropriação cultural em que aspecto? Eles, para poder justamente dominar, eles misturavam e davam um jeito de acabar com a cultura daquele povo que eles estavam para dominar. E aí, por que eles fazem isso, Jéssica? Porque fica muito mais fácil você dominar quando você domina a cultura. Então, quando eu domino cultura, e aí eu não estou me referindo apenas à questão artística, linguística, estou me referindo também à questão da alimentação, à questão dos costumes, da língua, tudo isso. E aí foi justamente a estratégia que a Babilônia usou. Tanto que Daniel e os seus amigos tiveram os seus nomes mudados. E eu não sei se você sabe, mas os nomes que os amigos de Daniel e o próprio Daniel receberam foram nomes de divindades babilônicas. Então aí a gente vê uma estratégia de Babilônia de dominar a cultura para que assim ela conseguisse imperar e reinar sem ter maiores percalços. O livro de Daniel, ele tem essa introdução, e aí no capítulo 2 ele fala a respeito do sonho de Nabucodonosor. Jéssica, o que foi o sonho de Nabucodonosor?
ele sonhou com uma estátua, que eu vou inclusive colar aqui, porque eu não lembro a ordem, em que a cabeça era de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram parte em ferro e parte em barro. Bom, a Babilônia, a própria palavra diz que ela era a cabeça de ouro puro. E aí, essa estátua vai continuando representando reinos inferiores à Babilônia. E aí, o que o rei Nabucodonosor faz logo que Daniel interpreta esse sonho? Bom, eu vou fazer uma estátua totalmente de ouro para simbolizar a minha permanência, o meu poder. Então, o que Nabucodonosor faz? Manda construir uma estátua totalmente em ouro. Por quê? Porque ele não estava disposto a perder o reinado dele. Mas mal sabia ele que essa profecia já estava se cumprindo, inclusive. Então, eu encerro por aqui essa introdução ao livro de Daniel. Eu espero que vocês consigam